30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e tenho vencido, e chamou-lhe Naftali. Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Leia afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Azer. Ora, saiu Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Leia: é já pouco que me hajas tirado meu marido, queres tirar também as mandrágoras de meu filho. Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva meu marido. E chamou ao filho Issacar. Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho, e disse: Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia, e as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas.
Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas, mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos, gentos. Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor, então, a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai, e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai. Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu, e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia, e fugiu com tudo o que era seu, e, levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Porque fizeste ocultamente, e me iludiste e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas, porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinha saudades da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado.
Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou, e, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão, qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casar? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano, da minha mão requerias tanto furtado de dia como furtado de noite. Assim andava eu, de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora pois vem, e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegarça adulta, e Jacó chamou-lhe Galíede. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galíede, e também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e, tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e, partindo, voltou para o seu lugar. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram nos anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom, tendo-lhes ordenado: Deste modo falareis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora, e tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú, e, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e ficou aflito, dividiu em dois bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos, pois dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: O Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra, e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora volto em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos.
Pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, então responderás: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nós. Ordenou igualmente ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: placá-lo-ei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Foi, pois, o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite levantou-se, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe: pois qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis 33. Levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, e Raquel, e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e eles choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram-se, depois chegaram-se José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. Insistiu com ele, e ele o aceitou. Então Esaú disse: ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Ao que disse Esaú: permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó: para que? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor.
Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou a parte do campo, em que estender a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar, e chamou-lhe o Eloé Israel. Gênesis 34. Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Amor o Eveu, príncipe de terra, e, tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Assim se apegou a sua alma Diná, filha de Jacó, e, amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém Amor seu pai consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher. Também aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: achei graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes, exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e Amor, seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã, e lhes disseram: não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob esta única condição consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós, então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós, assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e Siquém, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. Mas sob uma única condição é que consentirão aqueles homens em habitar conosco para nos tornarmos um só povo se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições, e todos os seus animais, não serão nossos, consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. Mataram também ao fio da espada Amor e Siquém, seu filho, e, tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres, levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis 35.
Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar, e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alom-Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-o Israel. Disse-lhe: mas eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, a terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei, também a tua descendência depois de ti a darei. E Deus subiu dele, do lugar onde ele falara. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite, e Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. Depois partiram de Betel, e, faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Betlém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e armou a sua tenda além de Migdal-Eder. Quando Israel habitava naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia: Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel: José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali, os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a seu pai Isaque, a Manri, a Quiriate Arba. Esta é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, e, exalando o espírito, morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 30. Gênesis 36. Estas são as gerações de Esaú. Este é Edom. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres: Ada, filha de Elon o Eteu, e Aolibama, filha de Ana, filha de Zibeão o Eveu, e Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basimate teve a Reuel, e Aolibama teve a Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Sama e Misá.
Foram esses os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Sama e Misá. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que nasceram a Líbama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses seus príncipes Eleedom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Aías e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana, Dizon e Oolibama, filha de Ana. São estes os filhos de Dizon, Dan, Isban, Itran e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uzi e Arã. Estes são os chefes dos Oreus Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e Samila de Masreca reinou em seu lugar. Morreu Samila, e Saul de Reobote junto ao rio reinou em seu lugar. Morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Elpor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Elpor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, filha de Misabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes os chefes Tina, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Nibizar, Magdiel e Irão. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra, da sua possessão. Este é Esaú, pai dos edomeus. Gênesis 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho, que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração.
Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem teus irmãos, e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Respondeu ele: estou procurando meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho. Disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele trazia, e tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, nos seus camelos traziam traga-canto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Rubem voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes e, tornando a seus irmãos, disse: o menino não aparece, e eu, aonde irei? Tomaram, então, a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho, ou não. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis 38. Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Ira, e viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá, tomou-a por mulher, e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe, quando ela o teve. Depois Judá tomou para Er, o seu primogênito, uma mulher, por nome Tamar. Ora, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Então disse Judá a Tamar sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosquiadores das suas ovelhas, ele era seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquiar as suas ovelhas.
Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. E dirigiu-se para ela no caminho, e disse: Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: Que me darás, para estares comigo? Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: Dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: Que penhor é o que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda, e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo o Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho. E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: Não achei, e também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: Deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo, eis que enviei este cabrito, mas tu não achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: Tirai-a para fora, e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: Do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse: Mas reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão, e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, e dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse: Como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado Zerá. Gênesis 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo, quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa, e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz, ouviu-se para ela no caminho, e disse: Vem, deixa-me. Deixou, aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a casa.
Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para me insultar, mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era a José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo, quanto ele empreendia. Gênesis 40. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso, e o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que o servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados, perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e, tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará o teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa, porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias, dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41. Gênesis 41. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios.
Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhes interpretasse. Então disse o copeiro Mor a Faraó: das minhas falatas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos, e entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos, e ele interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José: eu tive um sonho, não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido, a sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó: o que Deus há de fazer eu mostro a Faraó. Vêm 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto: Faraó nomeia administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem, assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sente, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafinate Paniã, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito.
Durante os 7 anos de fartura a terra produziu amãs cheias, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 42. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse: Mas tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: Para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Assim entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra, era ele quem vendia todo o povo da terra, e vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Replicou-lhes: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, o mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. Respondeu-lhe José: É assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão. Mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender, é por isso que vem sobre nós esta angústia. Respondeu-lhes Rubem: Não vos dizia eu: Não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles, pois, carregaram o trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali.
Quando um deles abriu o saco, para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco, e disse a seus irmãos: meu dinheiro foi-me devolvido, ei-lo aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e, tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo: que é isto que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo o homem: o Senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra, mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: o Senhor da terra, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão, então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e não existe Simeão, e a vez de levar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu tu não tornar a trazer, entrego em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele porém disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Gênesis 43. Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá: expressamente nos advertiu o homem, dizendo: não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar conosco nosso irmão, disseremos e te compraremos alimento, mas se não queres enviá-lo, não o disseremos, porquanto o homem nos disse: não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel: por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós, e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai, tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel: seu pai envia um mancebo comigo, e levantar-nos-emos iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer, e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: se assim, fazei isto: tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, traga canto e mirra, nozes de fístico e amêndoas, levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos. Bem pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Tomaram, pois, os homens aquele presente, e dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim, e, levantando-se desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva os homens à casa, mata reses, e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José. Então os homens tiveram medo, por terem sido levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos que somos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: ai,
Senhor meu, na verdade dissemos dantes a comprar mantimento, e quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos, também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. Respondeu ele: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso pai, deu-vos um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro chegou-me às mãos. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e eles lavaram os pés, também deu forragem aos seus jumentos. Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardavam junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. Então ele lhes perguntou como estavam, e prosseguiu: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem, ainda vive. Responderam eles: o teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse: Deus seja benévolo para contigo, meu filho. E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e, entrando na sua câmara, chorou ali. Depois lavou o rosto, e saiu, e se conteve de se servir a comida. Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. Sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis 44. Gênesis 44. Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. Havendo ele saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro: levanta-te e segue os homens, e, alcançando-os, dize-lhes: por que tornastes o mal pelo bem? Não é esta a taça por que bebe meu senhor, de que se serve para adivinhar? Fizestes mal no que fizestes. Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. Responderam-lhe eles: por que fala o meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro, que achamos nas bocas dos nossos sacos, tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ao que disse ele: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. Então eles se apressaram cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um abri-lo. E o despenseiro buscou, começando pelo maior, e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos e, tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Logo lhes perguntou José: que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? Respondeu Judá: que diremos a meu senhor, que falaremos, e como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Disse José: longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo, porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai.
Então Judá se chegou a ele, e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai, ou irmão? E respondemos a meu senhor: Temos pai, já velho, e há um filho da sua velhice, um menino pequeno, o irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. E quando respondemos a meu senhor: O menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria, replicaste a teus servos: A menos que desça convosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu senhor. Depois disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento, e lhe respondemos: Não podemos descer. Mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. Então nos disse teu servo: Meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um saiu de minha casa e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao Seol. Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza ao Seol. Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo: Se eu tu não trouxer de volta, serei culpado, para com meu pai para sempre. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque, como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei a todos sair da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse, então, José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim disse teu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo, quanto tens, ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza. Tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos, e os de meu irmão Benjamim, veem que é a minha boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressar-vos-eis a fazer descer meu pai para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esta nova se fez ouvir na casa de Faraó: São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e a seus servos. Ordenou Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra.
A ti, pois, é ordenado dizer-lhes: fazei isto, levai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres, trazei vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e deu-lhes também provisão para o caminho. A todos eles deu, a cada um, mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou o seguinte: 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai, para o caminho. Assim despediu seus irmãos e, ao partirem eles, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito, e disse: Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 46. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Beerseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os teus olhos. Então Jacó se levantou de Beerseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Também tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Anoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judaer: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Erionã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Sacar: Tola, Puva, e Obe e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaliel. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram 33. E os filhos de Gades e Fiom: Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Azeriná: Isvá, Isvi e Beria, e Sera, a irmã deles, e os filhos de Beria: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan: Uzim. E os filhos de Naftali: Jaziel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela a Jacó, ao todo 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas 66 almas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, eram 70. Ora, Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, já que tenho visto teu rosto, pois que ainda vives.
Depois disse José a seus irmãos: E a casa de seu pai eu subirei e informarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar que ocupação é a vossa, respondereis: Nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Gênesis 47. Então veio José, e informou a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre os seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó a esses irmãos de José: Que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito, e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos, e das ovelhas, e dos bois, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto, as manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, José fê-lo passar as cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que no tempo as colheitas dareis a quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó.
José, pois, estabeleceu isto por estatuto quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o quinto a produção, somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me, e ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 40. Gênesis 47. Então veio José, e informou a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. E tomou dentre os seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó a esses irmãos de José: Que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: Nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-nos sobre os pastores do meu gado. Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Respondeu-lhe Jacó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito, e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: Trazei o vosso gado, e vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos, e das ovelhas, e dos bois, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto, as manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, José fê-lo passar as cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra.
Há de ser, porém, que no tempo as colheitas dareis a quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Responderam eles: Tu nos tens conservado a vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o quinto a produção, somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me, e ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48. Depois destas coisas disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José, teu olho, vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão, mas a prole que tiveres depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, levantou, pois, a mão de seu pai, para transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, ponha a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei, ele também se tornará um povo, ele também será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Gênesis
Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu concílio não entres, ó minha alma, com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima jarretaram bois. Maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subiste da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. De Azer, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que desce embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua benção. Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manri, na terra de Canaã, cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Léa. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Ete. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás.
Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, então voltarei. Respondeu o faraó: sobe, e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Subiu, pois, José para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra, os cananeus, vendo pranto na eira de Atade, disseram: um grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel-Misraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara, pois o levaram para a terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o heteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, ele, seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José teu pai, antes da sua morte, nos ordenou assim: direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou, e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Termino do livro de Gênesis.